Aqueles que sobreviveram à fome descobriram que o preço da vida era carregar o trauma de ter visto o fim do mundo. Em 1317, as chuvas finalmente deram trégua, mas a terra estava exausta e o tecido social da Europa permanecia em frangalhos. A grande fome não terminou com um banquete, mas com um continente transformado em um imenso necrotério de esperanças. O sol voltou a brilhar sobre campos estéreis e vilas fantasmas, onde a lei do mais forte havia deixado cicatrizes incuráveis. 1317 trouxe o primeiro verão seco em 3 anos, mas não havia mãos suficientes para arar o solo. Por que a volta da luz do sol não trouxe a alegria esperada para os sobreviventes? O gado havia sido devorado, e as sementes que restavam eram poucas e, muitas vezes, impróprias para o plantio. O rei Filipe V, na França, enfrentava a fúria de cidades que perderam metade de sua população. Na Inglaterra, Eduardo II lidava com barões que agora tinham exércitos de camponeses sem nada a perder. O preço do pão começou a cair lentamente, mas a pobreza era tão extrema que poucos podiam comprá-lo. O que você faria se tivesse sobrevivido à fome, mas perdesse toda a sua família pelo caminho? Comente abaixo. A igreja tentava explicar a tragédia como uma purificação divina, mas o povo sentia apenas o vazio da ausência. O abandono de terras férteis levou ao surgimento de pântanos, onde antes havia aldeias vibrantes. Crianças que nasceram durante a fome cresceram com corpos frágeis e sistemas imunológicos severamente comprometidos. Essa fragilidade biológica seria o passaporte para a destruição total quando a peste chegasse anos depois. O crime organizado, nascido no desespero de 1316, não desapareceu com a volta do trigo. O sistema feudal nunca mais recuperou a mesma autoridade sobre o camponês, que agora conhecia o valor da revolta. Eduardo II foi finalmente deposto por sua própria esposa e pelo seu filho em um golpe brutal. O caos da fome serviu de pretexto para mudanças dinásticas que redesenharam o mapa da Europa Ocidental. 1322 é considerado o fim oficial do período de crise, mas as cicatrizes eram permanentes. A confiança no clima estável foi perdida, e a Europa entrou em uma era de ansiedade constante. O valor do trabalho manual subiu, já que havia menos pessoas vivas para realizar o serviço pesado. Isso iniciou uma transição econômica que começaria a corroer o poder absoluto da nobreza rural. O trauma coletivo deu origem a histórias folclóricas sombrias, como a de João e Maria, abandonados na floresta. Essas fábulas eram avisos reais sobre o que acontecia quando a comida desaparecia por completo. A medicina medieval começou a buscar novas formas de entender o corpo. Após testemunhar mortes tão em massa, o conceito de caridade foi reformulado, com hospitais e asilos sendo construídos em maior escala. Mas a fome havia deixado um gosto amargo de cinzas na boca de toda a cristandade. O medo de que o céu pudesse desabar novamente tornou-se um fantasma que assombrava cada colheita. Vilas fantasmas na Alemanha permaneceram abandonadas por décadas, como monumentos ao desespero. A Grande Fome reduziu a população europeia em cerca de 15% em apenas 7 anos. O impacto na produção cultural foi imenso, com artes focadas na mortalidade e na fragilidade da vida. Nobres que antes esbanjavam em torneios, agora contavam cada grão de trigo com avareza. A guerra entre Inglaterra e Escócia foi paralisada simplesmente porque os soldados estavam fracos demais para lutar. O rei Roberto I da Escócia aproveitou a fome para consolidar sua independência contra os ingleses enfraquecidos. Qual é o legado de uma geração que sobreviveu ao impossível, mas perdeu sua inocência? A Europa Central demorou quase 50 anos para atingir o mesmo nível de produção agrícola de antes. O trauma nutricional mudou até a estatura média dos europeus por várias décadas. A desnutrição em utero afetou a saúde de milhões de futuros adultos que enfrentariam a peste negra em 1347. O moinho de vento tornou-se mais popular, já que os rios continuavam imprevisíveis e perigosos. Como você reagiria se soubesse que o seu sofrimento era apenas o prelúdio de algo ainda pior? As leis de proteção aos pobres foram criadas em algumas cidades italianas como resposta direta à crise. A Grande Fome ensinou que a logística e o estoque de emergência eram questões de segurança de Estado. No entanto, a corrupção na distribuição de alimentos continuou a ser uma chaga aberta no sistema. O solo maldito de 1315 finalmente parecia purificado, mas a memória da lama não desaparecia. A culinária europeia mudou, com novos métodos de preservação de carne sendo testados exaustivamente. O sal voltou a circular, mas agora era tratado como se fosse ouro em pó. A Grande Fome foi o fim da pequena idade de ouro medieval e o início do século de ferro. O impacto dinástico na França levou à extinção da linhagem direta dos capetinhos. Isso plantou as sementes para a Guerra dos 100 Anos, que devastaria a Europa logo em seguida. A história não se move apenas por grandes batalhas,
mas por estômagos vazios e chuvas persistentes. O mundo que emergiu de 1317 era mais duro, mais cínico e muito mais perigoso. O que a fome não destruiu, a memória distorceu em pesadelos que duraram séculos. O camponês médio passou a viver cada dia como se fosse o último, gastando o que tinha em festas religiosas. Essa urgência de viver seria a marca registrada do fim da Idade Média. Como você gostaria de ser lembrado se tivesse passado por tal provação? A resiliência humana é a única coisa que brilha mais forte que a escuridão da fome. A Grande Fome, de 1315 a 17, foi um divisor de águas na história mundial. Ela provou que a civilização é apenas um véu fino que o clima pode rasgar a qualquer momento. Nunca esqueça que a abundância de hoje foi construída sobre o solo maldito do passado. A tragédia termina aqui, mas as lições permanecem vivas em cada grão de pão que você consome. O que a história te ensinou hoje sobre o valor da sobrevivência e da empatia? A Grande Fome foi apenas o primeiro ato de um século que mudaria o mundo para sempre. Esteja pronto para o próximo capítulo, pois a história nunca para de nos testar. Você teria a coragem de reconstruir o mundo do zero? Comente sua opinião final. Inscreva-se. História sob tensão. Até 8 minutos sem alívio.